vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que a partir de agora está acompanhando o programa Em Tuas Mãos. Neste segundo domingo da Quaresma, é uma alegria poder contar com a sua companhia neste dia. E para começar o programa de hoje, vamos rezar juntos a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão da diversidade. Através desta campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Todos os anos, o Papa Francisco divulga uma mensagem para a Quaresma. Vamos agora acompanhar essa entrevista sobre essa temática. E agora nós vamos conversar com a irmã Rita Paixão, ela que faz parte do Instituto Religioso Nova Jerusalém. Nós vamos falar sobre a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma. Irmã, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela oportunidade que o programa Em Tuas Mãos está nos dando como Nova Jerusalém aqui em Teresina. E a gente começa essa nossa conversa falando sobre o tema da mensagem de Papa Francisco, que é sobre vamos subir a Jerusalém, Quaresma, tempo para renovar a fé, esperança e caridade. Irmão, o que é que esse termo subir a Jerusalém significa? Então, povo de Deus, quando o Papa pede em sua mensagem subir a Jerusalém, esse é o mesmo pedido que Jesus faz a seus discípulos, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 18, em que por três vezes Jesus diz a seus discípulos, né? Lá ele vai sofrer, vai morrer e depois ele vai ressuscitar, né? Então ele faz esse convite a seus discípulos de uma maneira toda especial. Vamos subir a Jerusalém. Então, né, só lembrando, subir a Jerusalém inevitavelmente, né, nós percebemos que Jerusalém ela foi construída em cima do Monte Moriá, né, onde lá no livro do Gênesis, Abraão, capítulo 12, né, seguintes, ele sacrifica, Deus pede a Abraão para sacrificar o seu único filho, Isaque, lá nesse monte. E é lá que é construída a Jerusalém, certo? Então, esse convite, né, que o Papa faz em subir a Jerusalém é para nós fazermos essa mesma experiência que Jesus, né, que com seus discípulos fizeram, né, em que eles presenciaram, vivenciaram essa experiência da morte e ressurreição de Jesus, né? E através dessa experiência que nós fazemos, né, durante a Semana Santa, da morte e ressurreição de Jesus, que a igreja nos pede, nós precisamos fazer vivenciando esse memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é a razão da nossa fé, né? É a razão do sentido de sermos cristãos, de sermos batizados, certo? Então, no decorrer da sua mensagem, ele vai nos dizer, né, como é que nós devemos subir a Jerusalém, né? E aí vem, né, os conselhos principais da igreja, certo? Onde nós temos 40 dias para nos prepararmos, que esses 40 dias remete também
os 40 anos em que o povo de Deus passou no deserto, a caminhada, a marcha para o deserto, e os 40 dias que Jesus foi tentado no deserto também, certo? E é daí que, né, essas 3 práticas, né, que a igreja nos oferece, através da vivência e nós experimentarmos essa realidade, que justamente é o jejum, né, a oração e a esmola. Só assim nós podemos viver essa experiência e subir a Jerusalém, que o Papa nos convida, a Jerusalém Celeste. E como o Papa Francisco aborda o jejum na sua mensagem? Ele nos apresenta em sua mensagem o jejum como um caminho de libertação, né? Para todas as coisas, libertação de tudo, de todas as coisas que nos impedem de vivermos bem o cristianismo, nos impede de vivermos bem a nossa fé como verdadeiros filhos e filhas de Deus livres, certo? O Papa ainda afirma que devemos deixar-nos, né, de nos aprisionar, né, por todas as coisas, por todas essas coisas que nos atravancam, nos atrapalham, nos impedem de sermos filhos e filhas felizes de Deus, vivermos essa liberdade de filhos de Deus, né? E Ele é que nos oferece essa liberdade, Deus que é livre e que é Pai, que é Criador e que é misericordioso e que está pronto para caminhar conosco diariamente em nosso viver. Então, o libertar-se, né, em que o Papa afirma, né, em sua mensagem, né, ele fala de uma maneira geral, né, que todos nós, né, devemos viver essa experiência sem exceção de ninguém, né? Então, tudo que nos prende, né, como, por exemplo, as falsas doutrinas, como, por exemplo, as mentiras, as fake news, né, que está diariamente em nossas mídias, em nossos meios de comunicação, ou seja, todos os caminhos que não nos levam até Deus. Então, isso nos aprisiona, isso não nos deixa felizes, livres, né? Isso nos distancia da verdadeira fé em Jesus Cristo. Então, o Papa fala ainda também desse jejum, do jejum para nós, como essa libertação. O jejum é uma forma de nos libertarmos, né? Para vivermos a liberdade e a verdadeira fé de filhos e filhas de Deus muito amados. Por isso que o jejum que ele afirma em sua mensagem, né? O jejum vai além do privar-se, né? Do privar-se de um alimento, de uma prática, né? Mas é uma mudança interior, né? Uma mudança muito mais profunda que nós devemos ter diariamente, constantemente, né? É o deixar-se Deus conduzir a nossa vida. Irmão, o Papa fala também sobre ter esperança, né? Como nós devemos ter esperança diante de uma realidade, às vezes, tão difícil, né? Como é o caso dessa situação de pandemia. E, além disso, praticar a caridade. Como nós devemos fazer? O cristão, ele deve viver a fé de um modo feliz, de uma maneira livre, e de ter essa esperança, né, onde, né, a subida até Jerusalém vai fortalecer essa fé, através de quê? Das práticas, né, quaresmais. Quais são essas práticas? A oração, a esmola e o jejum, né? Então, essas práticas, elas vão ser esse meio, né? Esse instrumento, essa graça de Deus que nos vai conduzir nessa libertação. Então, todas essas práticas que nós devemos vivenciar, né, elas nos ajudarão a viver esse contexto difícil que nós estamos vivendo, né, de pandemia. Esse contexto onde o tempo que estamos vivenciando é um tempo de dor, né? É um tempo de lágrimas, um tempo de sofrimento, um tempo de perda. Então, o jejum, a oração e a esmola que irá também nos ajudar
muito nessa caminhada, né? Então, nessa caminhada que nós precisamos ter esse suporte, essa força de Deus em nosso viver. Então, o Papa, ele vai concluir a sua mensagem quando ele fala dessa importância, né, da caridade. Nosso viver está pautada, né, deve estar focada nessa esperança, que é o nosso Deus, presente em nossa história, né? Que é esse caminho que está nos oferecendo, esse caminho novo, esse caminho de alegria, de paz, de amor, certo? O caminho que nós devemos seguir até Jerusalém, tá certo? Então, e Jerusalém, né, como esse caminho, Jerusalém é esse caminho teológico, podemos dizer assim, né? Esse caminho de encontro com Deus. O caminho de Jerusalém até Jerusalém é um caminho que eu vou seguir nesse período para me encontrar com o Deus da minha vida, o Deus da minha história, né? Então, né, se eu vivo essa prática de viver, né, na esperança, né, viver na caridade quaresmal, com certeza, né, sem dúvida, eu vou chegar até Deus. Sem dúvida, eu vou viver essa experiência de Deus em minha vida, a partir dessa prática que nós chamamos de amor, a prática do amor, né? Que é o amor que vai me dizer como eu devo acolher, né? Acolher os mais necessitados, os excluídos, os abandonados, os sofridos, né? Então, esse convite, né, que Jesus faz para nós em relação à caridade, à esperança, é para nós fazermos hoje diferente como cristãos na nossa vida. Então, essa prática, né, essas práticas penitenciais, elas vão fazer o que em minha vida? Vão me ajudar, né, me ajudar e também a me fortalecer, né, fortalecer para que eu cumpra, né, de verdade a verdadeira caridade de filhos e filhas de Deus, né? Então, sem a palavra fica complicado a gente vivenciar esse pedido do Papa, vivenciar as práticas quaresmais e vivenciar a nossa fé e ser um cristão de verdade. Irmã, nós agradecemos a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada. Então, eu que agradeço, né, a você, Ana Paula, a direção do programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada. Desejo a todos uma feliz subida a Jerusalém e uma Santa Páscoa, Santa Quaresma, Santa Páscoa a todos. E não deixe de acompanhar as redes sociais da Arquidiocese de Teresina no Instagram e no Facebook. É só seguir e ficar por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Quaresma é tempo de conversão. E no nosso quadro Bons Conselhos de hoje, vamos falar sobre o jejum, uma das práticas recomendadas para este período. A Quaresma é o tempo de nos prepararmos para a ressurreição de Jesus Cristo e também o período que nos ensina a prática da oração, do jejum e da caridade. Para conversarmos especificamente sobre o jejum, nós vamos conversar agora com o Padre Amadeu Matias. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado por este momento. Estou aqui de maneira muito contente porque o período de Quaresma nos prepara mesmo para o seguimento de Nosso Senhor. Se a gente caminha com Ele na Galileia, a gente precisa também ir com Ele para Jerusalém, para com Ele morrer e ressuscitar. Padre, por que a Igreja recomenda a prática do jejum nesse período da Quaresma? A Igreja, quando recomenda a prática do jejum no período da Quaresma, ela está vindo de encontro à necessidade que nós temos de algumas ações práticas.
É claro que nós encontramos com Deus na nossa vida interior, mas nós, ao mesmo tempo, nos exercitamos fisicamente. E então a prática do jejum é um momento em que, ao renunciar uma alimentação, nós estamos nos exercitando no autodomínio, para que Deus esteja em primeiro lugar. É claro que nós precisamos comer, é só um exercício que a gente faz, no sentido de que aquilo vai nos treinando para a gente ir percebendo que a gente pode também adiar as necessidades físicas da gente. Isso ajuda, inclusive, na linha das nossas frustrações, das nossas perdas, a capacidade que a gente tem de superar, de ir além. Mas a parte, esse aspecto do autodomínio para que Deus esteja em primeiro lugar, o jejum traz também consigo a partilha, porque aquilo que a gente não come não é nosso, quer dizer, a gente não come para poder a gente ter mais, para poder partilhar mais. Aí está a beleza da fraternidade. Por isso o jejum não é um ato, por assim dizer, vaidoso, intimista, de mim com Deus e de Deus comigo, mas é um ato em que eu exercito-me na comunhão comigo, porque exercito o autodomínio, preciso estar bem comigo, mas também me relaciono com Deus e partilho com os meus irmãos e irmãs que não têm o que comer. Eu não como para que outros comam. O senhor fala muito sobre o jejum do alimento. Quais são os outros tipos de jejum que nós podemos fazer nesse período quaresmal? Veja, na linha do autodomínio, a gente pode se abster, por exemplo, de algum tipo de coisa que nos distraia em relação à vida com Deus. Imaginar que é uma coisa que talvez seja um lugar comum, as redes sociais, não é? Quer dizer, talvez passar um dia sem olhar, não sei, uma rede social. Não é tão simples, porque há curiosidade, eu estou perdendo alguma coisa. Mas ao fazer isso como um ato religioso, veja, não é um ato egoísta, é um ato em que está você, está Deus e está também o exercício das relações, não é? Para que a gente, por exemplo, ao invés de eu estar envolvido em alguma coisa que fique somente eu e um smartphone, de eu me relacionar com as pessoas, de eu ir ao encontro de alguém que está doente, de eu visitar um parente que há muito tempo não estive com ele. Então é um exercício, por sua vez, de sair de si. Isso aí é um efeito, é o efeito de nossa vida cristã. A vida cristã, Jesus em nós, nos faz bem para que a gente, por sua vez, em paz, integrados, façamos bem aos outros. Como isto é importante. Então, ligado à questão da alimentação, com relação ao jejum, ligado ao uso dos instrumentos de redes sociais, mas também pode-se fazer jejum de compras. Como nós precisamos ter uma atitude austera. Então, de você naquele período não fazer compras. Outra coisa, de uso de bebida, no tempo de quaresma você, eu vou fazer um exercício religioso de não fazer uso desse tipo de bebida. E isso ajuda a gente até na saúde da gente. Como é importante a gente compreender que o bem-estar físico agrada também a Deus e nos habilita para a convivência com os irmãos e as irmãs. Qual a diferença do jejum e da penitência? Olha, a sua pergunta é assim muito importante, porque a gente faz o jejum não é para pagar nenhuma pena, não é para, de alguma maneira, sofrer porque a gente fez alguma coisa ruim. Jesus, na cruz, ele já deu a vida por nós. E então a gente, quando faz o jejum, não está fazendo o jejum como uma espécie de troca, porque eu quero que Nosso Senhor dê a mim algo. Quando nós exercitamos-nos na penitência,
nós demonstramos assim o desejo de conversão. Aí já é um outro aspecto em que a gente precisa se colocar numa atitude de assemelhar-se com Jesus. E para isso a gente se obriga a certas práticas. Nós vamos fazer o sacramento da confissão e o padre nos dá uma penitência. De tal modo, você está intrigado com alguém, ele pede que a gente vá rezar por essa pessoa. E aquilo você vai fazer, às vezes, a contragosto. Mas, na verdade, é uma demonstração, com uma espécie de esforço que você faz, uma espécie de algum tipo de sacrifício, no sentido de alguma coisa que lhe dói, na sua vontade, especialmente, para que você se configure com Nosso Senhor. Então, vejam, quando nós estamos no âmbito, não é, em que o que é importante aqui é o caminho de conversão. O caminho de conversão é o quê? É de conhecer Jesus para mais amá-lo, para viver como ele viveu. O caminho aqui é a gente compreender também o sofrimento de Nosso Senhor. Por que ele precisou sofrer tanto por mim? Esse sofrimento que ele fez por mim foi livre, mas ele fez isso por amor. E eu, então, ao me exercitar também em algum tipo de sofrimento nesse aspecto, seja de uma penitência que eu me obrigue a certas atividades, seja na abstinência ou no jejum em não alimentar-me, eu estou também treinando o meu sentimento para que eu me imite Nosso Senhor. Talvez aqui seja o aspecto mais assim belo, de eu carregar uma intimidade com Jesus. A finalidade de eu me estar cada vez mais unido com Nosso Senhor, que sofreu por mim. Então é um sofrimento de libertação, é um sofrimento de vida, não é uma coisa mórbida, triste, é algo alegre, porque o Cristo ressuscitou. Mas eu, enquanto estou no mundo, preciso de certos treinos, de certas práticas, para que cada vez mais eu me configure com o meu Salvador. O que muda na vida do cristão fazendo essa prática do jejum? Olha, isso daqui, veja, é um sinal de docilidade do cristão. Nós fazemos um caminho. Jesus precisa da igreja como mediação e na igreja precisa de certos instrumentos, de certos meios, para que a gente se exercite justamente nesse encontro com o invisível. Veja, a necessidade que nós temos de fisicamente provar o encontro espiritual com Deus. Então, a necessidade que nós temos de fazer essas práticas, essa necessidade está ligada a uma urgência antropológica, para não ser uma coisa somente eu e minha consciência e alguma coisa que fica só entre mim e meus pensamentos e minha imaginação e minhas ideias. Não, a vida precisa se transformar em ações, em coisas práticas. O problema está quando nós fazemos esses atos de piedade, o problema poderia estar se nós fizéssemos esses atos externos de piedade, exercício práticos em que eu me disponho a ações como essa, muito concreta, e ao mesmo tempo não aliasse a essas ações a fraternidade, a caridade no sentido de acolher o outro, de rezar pelo outro, de promover o outro. Então vejam, nós precisamos que a nossa fé ela se transforme em obras, que a nossa vida interior ela se manifeste em vida concreta. Jesus diz que a gente não basta só dizer Senhor, Senhor. É preciso que a gente faça algumas coisas. E as práticas da igreja, como a oração diária, o jejum, a esmola, a oração, os sacramentos, a leitura bíblica, as peregrinações que a gente faz, as vias sacras, quanta coisa bonita a gente faz externamente para poder dar uma estrutura interior àquilo que é a nossa fé. A nossa fé ela é concreta, ela não é uma coisa apenas intencional,
ela se torna algo muito objetivo, visível. Mas a finalidade não é que as pessoas me vejam fazendo. A finalidade é que as pessoas me vejam semelhante com nosso Senhor, configurado com Ele. Esse é o grande desafio nosso. E é isso que nós esperamos que nesse tempo de Quaresma nós tenhamos mais uma vez a oportunidade de valorizar todo o bem que Jesus faz por nós e todo o bem que, em nome de Jesus, a gente pode fazer pelos outros. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor desse uma dica para quem deseja iniciar nesse caminho do jejum. Qual a primeira coisa que a pessoa deve fazer para seguir esse caminho? Veja, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter um conhecimento do que é que você quer com a sua vida cristã. Que eu poderia dizer assim, é dar as razões da sua fé. Como é que você vive a sua fé? É importante que nós tenhamos a liberdade, a consciência de reconhecer que há um compromisso nosso com a fé que a gente pratica. A fé, ela requer de nós um amadurecimento, um crescimento, crescer na fé. Se eu quero crescer na fé, eu quero lançar mão de meios que me ajudem nesse crescimento. Então, quando você se dispõe a práticas quaresmais, que você compreenda que essa ação não é algo que a igreja exige de você. Tanto é que a igreja pede que nós façamos jejum 2 vezes no ano apenas, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Aí a igreja, como instituição, diz assim, olha, católico, esses dias você fique assim para ficar unido com nosso Senhor, na penitência desse aspecto de uma união em que você quer se abster de algo, para de alguma maneira sentir no seu corpo o valor de amar, de fazer o bem, de não ser egoísta, não é verdade? Então, nesse sentido, quanto mais a gente se dispuser a uma fé madura, livre, consciente, tanto mais a gente vai lançar mão de meios para poder a gente estar mais perto de Jesus, mas também vai ter criatividade para poder a gente, digamos, não é só uma questão de não comer, mas também, como dizia, de fazer outras práticas em relação a compras, em relação ao tempo que usa, em relação aos divertimentos que lança a mão, há uma série de pontos que a gente vai tendo aquela criatividade em vista justamente de uma união maior com o nosso Senhor. Diria que a primeira coisa é querer ficar unido com Jesus. Não é para querer, digamos, ficar vaidoso, eu faço jejum. Não, é para querer ficar unido com o nosso Senhor. E quem se une com o nosso Senhor se coloca de maneira fraterna e de maneira solidária, irmão e irmã de todos. Padre, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Ficamos muito felizes por sua participação aqui. A felicidade é minha. Veja, nós estamos falando de exercícios quaresmais, mas nós somos alegres, felizes, porque o Cristo ressuscitou. Se nós criamos o roxo, não é, como cor da quaresma, é para a gente ser vigilante, é para a gente ter aquela atitude de quem reconhece que nosso Senhor fez tanto por nós, para que a gente possa também fazer por Ele. É isso que a gente se dispõe, é um exercício alegre, feliz. A alegria também é minha. Desejo a você e a todos que nos acompanham e a vocês aqui do programa Em Tuas Mãos, um tempo abençoado, um feliz tempo de Quaresma. E agora vamos acompanhar este depoimento sobre a prática do jejum neste período quaresmal. Chamo Maria Iva de Oliveira Melo, eu sou natural de Lagoa do Piauí, moro em Demerval Lubama, estou passando uma temporada em Lagoa do Piauí. Sou católica, vivencio muito a Igreja Católica e principalmente nesse período quaresmal que me ajuda muito a estar mais perto de Jesus, amá-lo, né, e respeitando os preceitos que a Igreja
quer que sejamos. Fazendo jejum na quarta-feira de cinzas, abstinência de carne na sexta-feira e principalmente na sexta-feira da paixão. Também faço como penitência falar menos e ouvir mais. Também faço renúncia dos programas de televisão, né, de alimentos que muito gosto, de bens materiais e vivendo mais a misericórdia. E agora você fica por dentro de tudo aquilo que foi notícia na Arquidiocese de Teresina na última semana, começando com a celebração do aniversário de dedicação da Catedral. Dedicar um templo significa consagrá-lo ao culto divino. Foi exatamente isso que aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2003, onde o então arcebispo de Teresina, Dom Celso José, presidiu a celebração da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores. Na tarde do último sábado, Dom Jacinto Brito fez memória a essa data, ao celebrar o 18º aniversário de dedicação. A cerimônia contou com a participação presencial dos fiéis, seminaristas e representantes do clero arquidiocesano. O padre Klebert Viana, pároco da catedral, detalha o significado de dedicação. Dedicar é consagrar. Na verdade, nós sabemos que todo templo, quando erguido e realizada a celebração, ele já é entregue porque a sua destinação é o próprio Deus. Mas a celebração de dedicação evoca exatamente esta consagração. Se nós pudéssemos usar uma imagem, poderíamos falar como se fosse o batismo, né? Aquela consagração mesmo do templo ao Senhor. E nós sabemos que o templo evoca a presença de Deus, na cidade evoca a presença do sagrado, além também de mostrar a história e o rosto de um povo. E aqui, a nossa Igreja Catedral, dedicada no dia 20 de fevereiro de 2003, pelo então arcebispo Dom Celso José, hoje comemora o seu 18º ano de dedicação. Então nós celebramos em toda a arquidiocese esta solenidade, dizendo ao Senhor que nós queremos ser dele e que este templo que visibiliza a sua presença entre nós, indica também que nós somos templos do Espírito Santo, porque Deus está em nós e a ele nós somos também consagrados. Mesmo na Quaresma, a data se reveste de solenidade por seu caráter festivo. A exemplo disso, o roxo, cor que simboliza a penitência da Quaresma, dá lugar ao branco, símbolo de glória e louvor, na liturgia da Igreja. Durante a celebração, as 12 lamparinas que simbolizam a presença do Senhor permaneceram acesas, características que marcam essa celebração. Na homilia, Dom Jacinto ressaltou que o verdadeiro templo de Deus são as pessoas que professam a sua fé em comunidade. Naturalmente, a nossa catedral não passou por essa história. Ela já foi construída para ser um templo sob o patrocínio da mãe da igreja, título de Senhora das Dores. Mas, mesmo assim, a igreja prossegue no costume de fazer a dedicação, para que fique claro para toda a comunidade e a sociedade como tal, que esta casa de oração é reservada para a igreja viva aqui se reunir, bendizer o nome do seu Senhor, crescer aqui na fé. Se todos os templos visíveis fossem destruídos, nós não estaríamos desabrigados, porque os verdadeiros adoradores de meu Pai o adorarão em espírito e em verdade. Os templos podem ser destruídos por terremotos, destruídos por incêndios, por bombardeios, como nas guerras, mas a Igreja de Cristo permanece. O momento foi marcado também por homenagens aos pastores da Arquidiocese de Teresina que já se encontram na casa do Pai e estão sepultados na Capela da Ressurreição na Catedral. Ao final da celebração, os seminaristas da Igreja Particular de Teresina entoaram o Te Deum, um hino milenar de louvor a Deus.
E na última quarta-feira, dia 24 de fevereiro, a Pastoral do Povo da Rua inaugurou uma fábrica de chinelos, que são produzidos pelas pessoas acompanhadas pela pastoral. Acompanhe agora esta matéria. Agora, os acolhidos pela Pastoral do Povo da Rua podem trabalhar com a confecção de calçados. Após um projeto idealizado pelos coordenadores, a pastoral possui os equipamentos necessários para a produção desses objetos que serão comercializados em Teresina. A inauguração da fábrica foi realizada na última quarta-feira, dia 25 de fevereiro. O padre João Paulo explica os objetivos desse projeto. Seria principalmente 2 objetivos: gerar emprego para as pessoas de rua que estão acolhidas aqui nesse colégio, abrigo. Segundo, seria a autossustentação da pastoral de rua, né? Porque a gente precisa, aos poucos, superar essa questão de projetos sociais, ir atrás de benfeitores e a gente poder ter a própria condição de autossustentação. A fábrica fica localizada no próprio abrigo da pastoral, no bairro Macaúba. Antes de começarem os trabalhos, os acolhidos participaram de um curso profissionalizante, como explica o coordenador dos cursos. Há um ano atrás nós demos um iniciamento a um curso de fabricação de sandálias. E por causa da pandemia essa coisa foi demorando e parou um pouco. E de novembro para cá nós tivemos a ideia de abrir uma fábrica de sandálias, tá certo? Com a finalidade de ajudar, entrar com alguma coisa financeira para ajudar o projeto. E também ocupação das pessoas que aqui nós acolhemos, que passam o dia meio ocioso, e para que a gente dê uma ocupação para ele, nós criamos o curso, a fábrica de sandália. Essas sandálias são feitas na totalidade por eles, pelos moradores de rua. Santiago é um dos acolhidos pela pastoral, que vai trabalhar diretamente com as vendas e distribuição das sandálias. Ele reforça que, através desse projeto, ele pode se reinserir na sociedade. Para mim, representa uma maneira de ressocialização, uma maneira de aprender algo novo, poder trabalhar, né, ganhar um dinheiro honesto, aprender que é possível, né? É possível você trabalhar e conseguir algo de maneira honesta para o seu sustento, né? Sustento não só meu, mas também da minha família, das pessoas que eu amo. Sou muito grato à pastoral e a toda a equipe de coordenação por ter tido essa iniciativa, né? E também a gestão governamental, né? Por conta desse investimento, né? Padre João Paulo destaca ainda que, além desse projeto, a pastoral vai também oferecer aos atendidos um novo curso profissionalizante. Nós estamos iniciando hoje curso de corte e costura, né? Em que a Fundação Valvo Ferraz está, né, capacitando 15 pessoas de rua desse abrigo, né? E aí, daqui a uns dois meses, quando terminar o curso, nós vamos pegar esse pessoal que foram qualificados para confeccionar camisas, fardamentos, e assim também ser outra oportunidade de geração de emprego e renda, né? E também a oportunidade de autossustento da pastoral de rua. Agora, a meta é comercializar as sandálias, começando pelas mercearias e pequenos supermercados dos bairros, levando a marca Andarilhos para toda a Teresina. E os padres da Arquidiocese de Teresina participaram do retiro anual do clero, que foi realizado no Centro de Treinamento Padre Tony Batista. O evento começou na última segunda-feira, dia 22, e terminou na sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Essas e outras informações estão disponíveis no site da Arquidiocese de Teresina. Não deixe de conferir. E agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir teremos o quadro Boletim do Regional. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Vamos agora acompanhar a mensagem do Papa Francisco para este domingo. Ma io vorrei sottolineare una cosa.
nelle tentazioni Gesù mai dialoga col diavolo, mai. Nella sua vita Gesù mai ha fatto un dialogo col diavolo, mai. O lo scaccia via, o degli indemoniati, o lo condanna, o fa vedere la sua malizia, ma mai un dialogo. E nel deserto sembra che c'è un dialogo, perché il diavolo le fa 3 proposte e Gesù risponde, ma Gesù non risponde con le sue parole, mai. Risponde con la parola di Dio, con 3 passi della Scrittura. E questo per tutti noi. Quando si avvicina il seduttore, incomincia a sedurci noi, ma pensa a questo, fa quello. La tentazione è dialogare con lui, come ha fatto Eva. Eva ha detto, ma non si può perché noi... E è entrato in dialogo. E se noi entriamo in dialogo col dialogo, saremmo sconfitti. Mettete questo nella testa e nel cuore. Col diavolo mai si dialoga, mai si dialoga. Non c'è dialogo possibile, soltanto la parola di Dio. E agora você confere as informações do nosso Regional Nordeste 4 no quadro Boletim do Regional. Olá, está começando mais um Boletim do Regional. Eu convido você a acompanhar a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí. O CONSER, que é o Conselho Episcopal Regional do Nordeste 4 da CNBB, esteve reunido nos dias 18 e 19 de fevereiro no Centro de Treinamento Padre Tony Batista, em Teresina. A reunião teve como objetivo avaliar a caminhada pastoral das dioceses do Piauí, especialmente neste tempo de pandemia. Os temas discutidos no encontro foram a preparação da Assembleia Regional de Pastoral, a aprovação da criação da Comissão Regional de Justiça e Paz, a 15ª Romaria da Terra e da Água e a vivência da campanha da Fraternidade Ecumênica no Regional. Na ocasião, foi realizada também uma reunião com os formadores do Seminário Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus. No dia 18 de fevereiro, os bispos do Regional Nordeste 4 participaram da missa de abertura do ano acadêmico no Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus em Teresina, juntamente com padres e seminaristas do nosso regional. O bispo emérito de Floriano, Dom Augusto Alves da Rocha, completou 61 anos de vida sacerdotal no dia 21 de fevereiro, comemorando seu jubileu de cobre. Parabenizamos Dom Augusto pelo seu sim e por todos esses anos de entrega à nossa igreja e ao serviço do Reino de Deus. No período de 22 a 25 de fevereiro, o clero da Diocese de Floriano esteve reunido em retiro anual na Casa São João 23, em Floriano. O orientador do retiro foi o bispo diocesano Dom Edvalter Andrade. O retiro anual, além de ser uma obrigação canônica, é também uma oportunidade para o crescimento espiritual dos padres e para reforçar a unidade com seu bispo. Foi realizada no dia 17 de fevereiro, durante a Missa das Cinzas, a abertura oficial da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 da Diocese de Oeiras. A celebração aconteceu na paróquia Nossa Senhora da Vitória. Neste ano, a campanha tem como tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor e o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. A área pastoral São Miguel Arcanjo, em São Miguel do Fidalgo, acolheu seu novo responsável administrativo e pastoral, o padre José Gildásio. A celebração da missa de acolhimento aconteceu no dia 20 de fevereiro. Foi presidida pelo bispo da Diocese de Oeiras, Dom Edilson Nobre. Ao final da celebração, o padre Gildásio pontuou sua esperança e disponibilidade no serviço do Evangelho, com ansiedade de encontrar corações fervorosos e cheios de amor para construírem juntos o reino de Deus. O bispo diocesano de Parnaíba, Dom Juarez Souza, passou por uma cirurgia de cateterismo no dia 19 de fevereiro. O bispo deu entrada no Hospital Marques Basto, em Parnaíba, com um quadro de hipotensão no dia 17 de fevereiro. Neste momento, Dom Juarez está bem e se recupera em sua residência.
Intensifiquemos nossas orações pelo restabelecimento de saúde de Dom Juarez, para que em breve retorne às suas atividades. A Diocese de Parnaíba realiza o programa A Cidade Medita, que é veiculado de segunda a sexta em algumas rádios da Diocese, no Spotify e enviado nos grupos do WhatsApp. Dom Juarez, Dom Alfredo, Padre João Maria e Padre Paulo Sérgio se revezam uma vez por semana para levar reflexões para os fiéis. Você também pode acompanhar o programa acessando o site diocesedeparnaíba.org.br. Estas e outras notícias você pode acompanhar no site cnbbne4.org.br. E por hoje é só, até o nosso próximo encontro com mais um Boletim do Regional. E todo o conteúdo disponibilizado aqui está disponível também em nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você acompanha o programa Em Tuas Mãos no Rádio, com Rafael Santos, na Rádio Pioneira de Teresina. E agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Vamos agora acompanhar a nossa Dica da Fé para este domingo, este quadro que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. E a dica de leitura para este domingo é o livro 3 Meses com São José em Oração pela Minha Família, da editora Ave Maria. A obra 3 Meses com São José, uma obra que nos convida a mergulhar na vida e espiritualidade de José, homem revestido pela simplicidade de espírito dedicado e coração puro, que acolheu a vontade de Deus no seio de sua família, a Sagrada Família, colaborando com o Pai em seu maravilhoso projeto de salvação da humanidade. Nesta obra, você seguirá os passos de José, fiel esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. Esta foi a nossa dica para este domingo. Você pode adquirir também outros livros que contam a história de São José e imagens do santo. E agora nós vamos conhecer o trabalho da Eva, ela que decora imagens e evangeliza através da arte. A habilidade com os trabalhos artesanais é herança de família. Eva aprendeu dentro de casa a gostar de pintar, desenhar, a produzir arte. Foi dentro de casa também que ela aprendeu a viver os princípios cristãos e, unindo as duas coisas, ela passou a decorar imagens. Desde eu criança, eu sempre gostei de pintar, eu sempre gostei de arte, eu sempre gostei de pintura, de bordado, de bordados em fita, bordado em ponto cruz, tudo herança da minha mãe. Então, a minha mãe, ela sempre incentivou, a minha mãe, ela é uma artesã, sabe fazer tudo, e ela passou essa arte pra gente, pra mim e pra minha irmã. Então, essa semente veio dela. Da minha mãe. Nós sempre fomos católicos, né? A minha família, minha avó era católica, eu morei muito tempo com a minha avó. E na casa da minha avó tinha um altar imenso, né? Com várias santas. Inicialmente, Eva realizava esse tipo de trabalho com a finalidade de presentear parentes e amigos, com as imagens decoradas. Mas foi durante a pandemia, quando ela teve que ficar mais tempo dentro de casa, que surgiu a ideia de comercializar essas peças. Bom, no começo a minha intenção era para presentear pessoas queridas, né, para dar um conforto no momento que a pessoa estava precisando de estar perto de Deus. Então a minha intenção era essa, né? Aniversários, quando a pessoa fazia aniversário, quando presente de casamento a gente já deu também,
quando a pessoa alcançava alguma graça. Eu sempre gostava de presentear com Nossa Senhora das Graças. E foi assim que começou. As pessoas começaram a gostar do meu trabalho e perguntavam, né, por que eu não fazia para vender, para comercializar. Com essa pandemia, com muito tempo em casa, aí eu resolvi começar a comercializar as santas, já que eu tinha mais tempo em casa. E com isso a gente precisava de alguma coisa para se distrair, para se apegar. E foi nesse momento que eu resolvi começar a comercializar. Para a decoração das imagens, Eva utiliza vários objetos: tintas, pedras, papéis decorados, strass, entre muitos outros materiais sugeridos pela sua criatividade. Recentemente, ela recebeu uma encomenda para decorar a imagem de Nossa Senhora do Sorriso, que, por sinal, é a santa de sua devoção. A Nossa Senhora do Sorriso, ela tem uma história muito linda, né? Eu acho que na minha família tem pessoas que têm ansiedade, então eu via que ela dava conforto, né? Ela dá conforto à minha mãe, ela dá conforto a outras pessoas. E é uma história tão linda. Santa Teresinha de Jesus olhou para ela e no seu sorriso se curou. Então é um testemunho de fé muito lindo, uma devoção muito linda e que eu me apaixonei. E com esse delicado trabalho manual, Eva acredita que através da sua arte, ela consegue evangelizar outras pessoas. Quando as pessoas elas olham para as imagens católicas, né, elas sentem proteção, elas sentem que ali tem fé, elas sentem o amor de Jesus através das imagens, né? Elas sentem que ali naquela imagem como é que eu posso falar? É uma intercessão. Os santos, eles fazem a intercessão, né? E acredito que seja isso, interceder. Meu santo vai interceder por mim ao meu Deus. Eu acredito que não tem fé maior do que esse testemunho, mais bonito do que esse. As minhas clientes sempre relatam, né, que é especial, que ilumina a casa, que é um momento de, quando recebe, é um momento de muita alegria, de muita felicidade. E me deixa feliz, e saber que a pessoa está feliz, que encanta a família, também triplica a minha felicidade. Além de ressignificar aquilo que sempre esteve presente na sua vida, a artista demonstra através do seu trabalho a felicidade de ser um sinal de Deus para outras pessoas. E vamos agora acompanhar o quadro Palavra do Pastor com Dom Jacinto Brito. A Quaresma vai prosseguindo. A Quaresma é um caminho, não é um ponto de chegada e nem é algo desconectado do conjunto da nossa vida cristã. É um tempo especial de fortalecer o nosso espírito na união com Cristo. Por que 40 dias? A Quaresma tem 40 dias, porque 40 dias é um termo técnico para um tempo conveniente, necessário de preparação a um grande evento. Veja, 40 anos o povo de Israel peregrinou pelo deserto, se preparando para receber o dom da terra prometida. 40 dias passou Moisés na montanha, se preparando para receber a lei de Deus no Monte Sinai. 40 dias passou Jesus em jejum e oração, preparando-se para a missão que ele ia assumir, agora publicamente, de Salvador da humanidade. E nós recebemos do próprio Jesus o exemplo também de fazermos 40 dias antes da Páscoa, fazermos um tempo forte de conversão, de oração,
para podermos, através de práticas caritativas, da doação de nós mesmos ao próximo, não só de coisas, mas de nós mesmos, fazermos o exercício do servir, que é a mudança do homem velho para o homem novo. O homem velho quer dominar com orgulho, o homem novo serve pela humildade. E assim que Jesus nos mostra que nós precisamos ser transfigurados. O evangelho do segundo domingo da Quaresma é da transfiguração. E Marcos nos relata isto no capítulo 9, dos versículos 2 até o versículo 8. E os outros evangelistas também contam a transfiguração. Foi um acontecimento tão marcante que os 4 evangelistas não duvidaram em fazê-lo. Então significa, Jesus sobe ao monte. Subir já significa, ele os eleva a um momento especial. Os tira da banalidade e os eleva às alturas do próprio ser de Deus. E ali Jesus se transfigura. O texto diz que as vestes dele eram brancas como nenhuma lavadeira na terra poderia branqueá-las. E ao lado dele aparece Moisés e Elias. A gente se pergunta, por que Moisés e Elias? Olha, na antiguidade, a Bíblia Sagrada, que era só o Antigo Testamento, até a vinda de Jesus, era dividida em 2 partes, a lei e os profetas. A lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias. Eis que então Moisés e Elias estão ao lado de Jesus. E o que acontece? A voz do Pai: esse é meu filho amado, escutai-o. Para dizer, agora a última palavra é dele, como está na carta aos Hebreus. Outrora, de muitos modos, falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Mas nestes tempos, que são os da plenitude, Deus nos falou pelo seu próprio Filho. Então significa, nós agora, a voz suprema é a voz de Jesus. A voz suprema é a voz dele. E o Pai confirma, são 2 testemunhas na terra, Moisés e Elias, e agora a voz do Pai, a nos dizer que nós temos agora a sua voz falando para a humanidade. O que isto tem a ver com a Quaresma? Nós precisamos cada vez mais nos transfigurar, mudar a nossa figura de homem velho para homem novo. Como? Ajustando nossa vida ao Evangelho. Deixando de lado a ira, deixando de lado a inveja, deixando de lado a mesquinhez, deixando de lado a soberba, o orgulho, deixando de lado os vícios. E assim nós vamos nos transfigurando na imagem daquele em quem nós fomos batizados, criaturas novas. Vivamos essa transfiguração e então teremos a certeza de que a Páscoa vai acontecendo em nós. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, segundo domingo da Quaresma. Foi uma alegria poder contar com a sua companhia. A você eu desejo uma excelente semana, uma semana abençoada por Deus e até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos para você. Vivemos